Você já parou para pensar por que muitas vezes acabamos repetindo os mesmos erros nos relacionamentos, mesmo sabendo que certas atitudes nos machucam, mesmo reconhecendo que alguns padrões não nos fazem bem? Parece que voltamos sempre para o mesmo lugar. Isso acontece mais vezes do que imaginamos, e na psicanálise esse fenômeno recebe o nome de compulsão à repetição, conceito trazido por Freud. Hoje quero refletir com você sobre isso, porque repetimos e, principalmente, como podemos começar a transformar esses padrões. Na psicanálise, entendemos que nossas escolhas não são guiadas apenas pela razão ou pela consciência. Existe uma força inconsciente que nos leva, muitas vezes, a buscar situações familiares, mesmo quando dolorosas. Freud dizia que o inconsciente é atemporal. Isso significa que as marcas da nossa infância, as experiências emocionais que vivemos, permanecem vivas dentro de nós. Assim, sem perceber, acabamos escolhendo parceiros, situações e até conflitos que nos remetem a essas marcas antigas. É como se buscássemos, de forma inconsciente, resolver no presente aquilo que ficou mal elaborado no passado. Na vida cotidiana, muitas vezes nos deparamos com situações que parecem se repetir, fracassos semelhantes, encontros com o mesmo tipo de pessoa, escolhas que nos conduzem ao mesmo desfecho doloroso. À primeira vista pode parecer coincidência, ou até mesmo azar. No entanto, a psicanálise nos ensina que a repetição não é obra do acaso, mas está intimamente ligada ao funcionamento do inconsciente. Sigmund Freud, em seu texto Além do Princípio do Prazer, de 1920, descreve o que chamou de compulsão à repetição. Trata-se da tendência do sujeito a reviver situações de sofrimento como se estivesse aprisionado em um ciclo. Freud observou, por exemplo, em crianças, o famoso jogo do forte-dá, em que a criança repetia a ausência da mãe jogando um objeto longe e depois trazendo-o de volta. Esse jogo, aparentemente simples, revelava uma tentativa inconsciente de elaborar a experiência da perda e do retorno. O que Freud percebeu é que, muitas vezes, repetimos não para obter prazer imediato, mas para tentar dominar uma experiência traumática ou insuportável. A repetição, nesse sentido, é uma tentativa falha de elaboração. Voltamos ao mesmo lugar, na esperança de resolver o que não conseguimos simbolizar no passado. Jacques Lacan, por sua vez, aprofunda essa discussão ao distinguir entre automaton e tique. O automaton é a repetição do já conhecido, da cadeia de significantes que organiza o inconsciente. O tique, por outro lado, surge como o encontro com o inesperado, com aquilo que escapa ao sentido, o real. Para Lacan, o inconsciente não é apenas um reservatório de conteúdos reprimidos, mas uma estrutura marcada pela linguagem que nos faz repetir certos caminhos simbólicos. Assim, a repetição se apresenta como um retorno do recalcado, aquilo que não foi elaborado, aquilo que foi deixado de lado do campo da consciência. Insiste em voltar sob novas formas. É por isso que vemos pessoas repetirem fracassos amorosos, padrões familiares, comportamentos autodestrutivos. É como se o inconsciente dissesse: algo aqui precisa ser olhado, reconhecido, simbolizado. No setting analítico, a repetição se manifesta na transferência. O analisando repete, na relação com o analista,
formas de relação que viveu com figuras importantes de sua infância. Freud afirma que o analisando não apenas recorda, mas também repete. E é nesse espaço de repetição, sob a escuta analítica, que o sujeito pode finalmente reconhecer e elaborar o que antes estava oculto. Em última instância, a repetição é uma via de acesso ao inconsciente. O sujeito repete não porque deseja conscientemente sofrer, mas porque está preso em uma lógica inconsciente que insiste. O trabalho analítico, portanto, não é eliminar a repetição de imediato, mas dar-lhe sentido, permitir que o sujeito atravesse esse ciclo e descubra novas formas de desejar, como escreveu Freud em Recordar, Repetir e Elaborar, de 1914. O paciente não recorda nada do que esqueceu e reprimiu, mas o reproduz não como lembrança, mas como ação. Ele o repete sem saber, naturalmente. Portanto, a repetição é a assinatura do inconsciente na vida do sujeito. Reconhecê-la em vez de negá-la é o primeiro passo para sair da prisão dos ciclos que nos prendem ao passado e abrir espaço para novas possibilidades de existência. Freud observou em muitos de seus pacientes algo curioso. Em vez de simplesmente recordar, eles repetiam, voltavam a viver os mesmos conflitos, refaziam as mesmas escolhas equivocadas, reproduziam na relação com o analista as mesmas cenas infantis que marcaram sua história. Foi a partir disso que ele escreveu o famoso texto Recordar, Repetir e Elaborar, de 1914, onde apresenta a ideia de que a repetição não é um erro do sujeito, mas um caminho inconsciente para elaborar aquilo que não pôde ser simbolizado no passado. O desejo de repetir, portanto, não é apenas uma tendência masoquista ou autodestrutiva, como às vezes parece na vida cotidiana. Ele carrega uma função estruturante, a de tentar dominar a experiência traumática. Freud via que, ao repetir, o sujeito reinscreve no presente algo do passado que permaneceu inassimilável. Repetir seria uma maneira inconsciente de trazer à tona o que não pôde ser plenamente vivido, compreendido ou metabolizado. Um exemplo disso é o famoso jogo do carretel, descrito por Freud em Além do Princípio do Prazer, em 1920. A criança, ao jogar o objeto para longe e puxá-lo de volta, repete a experiência da ausência da mãe. O jogo não apaga a dor da separação, mas permite que ela seja simbolizada, transformada em algo narrável, manejável. A repetição, nesse caso, é uma tentativa de elaboração psíquica, transformar o trauma em linguagem, em representação. Na clínica, vemos esse mecanismo funcionar de um modo semelhante. O paciente não apenas fala sobre seu passado, mas revive, no aqui e agora da análise, cenas e modos de relação que o marcaram. Esse processo é o que chamamos de transferência. E é justamente na repetição transferencial que o analista encontra a oportunidade de interpretar e abrir espaço para a elaboração. Jacques Lacan vai mais longe ao dizer que a repetição não é simples retorno do mesmo, mas retorno do recalcado no campo do desejo. O que se repete não é idêntico, mas uma insistência de algo que busca reconhecimento. É como se a repetição fosse o traço insistente do inconsciente dizendo: há algo aqui que ainda não foi elaborado, olhe para isso. O desejo de repetir, portanto, não deve ser visto apenas como prisão. Ele é também um convite à elaboração. Repetimos porque o inconsciente insiste em trabalhar o que ficou em suspenso. Repetimos porque ainda não conseguimos atravessar certas perdas.
frustrações ou marcas do passado. A psicanálise não promete apagar a repetição, mas criar um espaço para que ela seja transformada. Atravessar a repetição significa dar sentido ao que retorna, inscrevendo o passado na linguagem, de modo que ele deixe de agir de forma silenciosa e compulsiva. Como disse Freud em 1914, o paciente não recorda o que esqueceu, mas o atua. Ele o repete sem saber. É só assim pode chegar a elaborar. Em outras palavras, repetimos para um dia não precisarmos mais repetir. Repetimos porque o inconsciente trabalha sempre a serviço de uma verdade que insiste em ser dita. É só quando atravessamos esse circuito é que podemos, de fato, conquistar novas possibilidades de desejar e viver. Uma das maiores descobertas da psicanálise é que não escolhemos nossos relacionamentos de forma tão consciente quanto acreditamos. Há forças inconscientes, marcas infantis, desejos recalcados e fantasias estruturantes que orientam nossos encontros amorosos e até mesmo os conflitos que vivemos neles. O outro, nesse sentido, não é apenas um parceiro, ele se torna um espelho do nosso inconsciente. Freud já dizia que o amor mobiliza as camadas mais profundas do sujeito, trazendo à tona tanto o que foi vivido na infância quanto o que foi recalcado. Amamos, muitas vezes, segundo modelos arcaicos de amor. Buscamos no parceiro o cuidado materno, a autoridade paterna, a completude perdida, ou até mesmo a repetição de uma dor que não conseguimos simbolizar. Por isso o campo amoroso é tão fértil em sintomas, paixões, ciúmes e angústias. Em O Mal-Estar na Civilização, Freud mostra como os laços humanos estão sempre atravessados por ambivalência. Ao mesmo tempo que desejamos o outro, também o odiamos, porque ele frustra nossos desejos. Essa tensão já revela que amar não é simplesmente sentir, mas também suportar as faltas, limites e diferenças que os outros nos impõem. Lacan, por sua vez, aprofunda essa reflexão ao afirmar: o amor é dar o que não se tem a alguém que não o é. Ou seja, amar implica reconhecer que somos seres faltantes e que também o outro não nos dará a completude sonhada. O encontro amoroso não é fusão, mas um jogo de espelhos, onde, muitas vezes, projetamos nossos próprios vazios e fantasias. É nesse ponto que os relacionamentos se tornam espelhos do inconsciente. Aquilo que não aceitamos em nós mesmos tende a aparecer no outro, nossa agressividade, nossa carência, nosso desejo de reconhecimento. A famosa frase, o outro me irrita, porque se parece comigo, traduz essa lógica. Os vínculos amorosos revelam com crueza aquilo que tentamos esconder de nós. Muitos relacionamentos fracassam justamente porque cada parceiro espera que o outro cumpra o papel de objeto mágico, que venha reparar suas feridas de infância. O problema é que ninguém pode cumprir esse papel por completo. Como dizia Winnicott, só na infância é que podemos experimentar o cuidado quase ilimitado da mãe suficientemente boa. Na vida adulta, permanecer nesse lugar de exigência leva inevitavelmente à frustração. A psicanálise nos ensina então que o verdadeiro trabalho nos relacionamentos não é encontrar o parceiro ideal, mas reconhecer e elaborar aquilo que projetamos nele. Amar não é exigir que o outro realize nosso ideal narcísico, mas aprender a sustentar a diferença e a falta. Só assim o vínculo deixa de ser um campo de repetição sintomática
e passa a ser espaço de crescimento. Em resumo, nos relacionamentos reencontramos nossas marcas inconscientes. O outro funciona como espelho de nossos desejos, carências e fantasias. O amor verdadeiro não elimina a falta, mas nos ensina a conviver com ela. Crescemos não quando o outro nos completa, mas quando aprendemos a lidar com os reflexos que ele desperta em nós. Assim, os relacionamentos revelam que o inconsciente não é apenas um território interno, mas algo que se manifesta nos laços, nos espelhos humanos que nos rodeiam. Cada encontro é também um convite à análise. O que esse vínculo me mostra de mim mesmo que eu não gostaria de ver. Como dizia Lacan, é no outro que o sujeito encontra o reflexo de sua própria verdade. Se essa reflexão sobre os relacionamentos como espelhos do inconsciente fez sentido para você, eu te convido a continuar essa caminhada comigo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também possa se beneficiar dessa mensagem. Este espaço é um lugar de encontro, de diálogo e de crescimento. Cada vídeo que trago aqui é uma oportunidade de pensarmos juntos sobre os desafios da vida, as angústias que atravessam nossa existência e as respostas que a psicanálise pode oferecer para que possamos viver de forma mais consciente e autêntica. Lembre-se, ninguém caminha sozinho. A análise do inconsciente começa dentro de nós, mas se fortalece na troca, no vínculo e no diálogo. Por isso, sua presença aqui é tão importante. Muito obrigado pela companhia, pelo tempo que você se dedicou a essa reflexão e pela confiança em seguir junto nessa jornada. Desejo que possamos continuar aprofundando semana após semana esse olhar sobre nós mesmos e sobre nossas relações. Um grande abraço e até a próxima reflexão.